Hebreus, capítulo 12, de 1 a 3. Eu fico empolgada com a palavra de Deus. Oh, aleluia. Hebreus 12, de 1 a 3. Amém? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia. Obrigada, irmã. Obrigada, não tem que te agradecer por isso, não. Porque você não está falando glória a Deus para afirmar essa palavra para mim, mas é porque você está entendendo essa palavra. Amém? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Em primeiro lugar, esse texto fala que é para a gente se desembaraçar do peso e do pecado. Não sei se vocês se lembram a palavra que Deus trouxe naquele dia, uma pequena palavrinha. Desentulhar os poços, os corações, a nossa vida. E, queridos, esses dias, eu tenho visto mesmo o sangue de Jesus operando aqui no nosso meio. Purificando os corações, purificando os corações. Nos desembaraçando. Sabe por quê, queridos? Pecado nos afasta de Deus e da vontade dEle. O pecado nos separa. É como um abismo. E nós só somos religados a Ele pela cruz de Jesus Cristo, que se torna uma ponte, que liga um lado ao outro. Desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. E eu lembro que o Jamal citou eu não sei se foi todo o versículo, mas eu me lembro dessa frase. Ele diz: o pecado tenazmente nos assedia. E a gente tem que tomar muito cuidado. Desembaraçando-nos disso, corramos. Está caindo a ficha aí, galera? Corramos. Não é assim, não. Ó. Aquela coisa meio slow motion. Corramos. De que maneira? Com perseverança. Perseverança. O que é para a gente correr? A carreira que nos está proposta. Ou seja, existe uma carreira proposta a cada um de nós. Mas o pecado, o peso, se torna um embaraço. É para a gente se desembaraçar disso. E correr. Com perseverança. Olhando para quê, gente? Para as dificuldades? Para os nãos? Para os olhares ruins que a gente recebe? Meu pastor não me deu oportunidade. Também não quero saber mais de negócio de chamado, que é isso, gente?
Ninguém me dá oportunidade. Ah, eu dei o CD para fulano de tal, ele nem escutou. Aí eu fiquei lá esperando e ele, legal. Legal. Uhum. Então isso não é para mim, não. Quem já viveu isso aqui? Será que foi eu sozinha que já passei por essas carnalidades? Olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou o quê, gente? A cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai então aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Se você chegou aqui desanimado, sem esperança, desmaiando na sua alma, olha para aquele que é o autor, o consumador da sua fé, aquele que suportou a cruz, aquele que suportou todos aqueles contra ele, e ele morreu ainda por eles e por amor a eles. Está difícil? Olha para Jesus. O problema nosso é que quando vem a dificuldade, a gente olha para todos os lados, de menos para Ele. O problema é que quando vem as dificuldades, a gente começa a se comparar com as pessoas. Mas está vendo lá o fulano? É que nem a parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo volta, o irmão bonzinho, bonitinho na fita, fica, poxa, que é isso? Eu aqui, não saí, não gastei minha herança, de repente ele vem, meu pai faz festa para ele. Quantas vezes a gente age assim? Poxa, Senhor, por que o Senhor abençoou justo aquele lá que não orou tanto quanto eu orei, que não jejuou tanto quanto eu jejuei? Ai, Jesus. Atos, capítulo 20, versículo 23 e 24. Atos, capítulo 20, 23 e 24. Gente, esse texto é lindo demais. Na verdade, é somente um trecho. E é um relato, ou é uma palavra de Paulo, né? Eu acho isso tremendo. Todo mundo abriu? Versículo 23. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, presta atenção, gente, que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. Esse porém é colocado aí porque a frase anterior ela está falando de angústia, de tribulação, de cadeia. E ele era segurado pelo Espírito de que por onde ele passasse era o que ele ia viver. Porém, mesmo vivendo isso, mesmo passando por toda essa dor, mesmo passando por tudo isso, aquele que um dia encontrou com Jesus no caminho, ele entendeu que o que ele considerava de fato era completar aquela carreira. Nós temos ouvido ministros aqui na escola que têm aberto a humanidade deles de uma forma como eu nem nunca vi aqui. Desde a semana passada, não sei se vocês têm percebido isso. Pessoas que têm aberto as dificuldades que já passaram, os problemas que já passaram. E eu creio que com isso Deus quer dizer para nós, existe um jeito de você se alinhar aos meus propósitos, ao meu caminho, que é um único e vivo caminho. Existe um jeito.
de você ser usado por Deus, lavado, remido pelo sangue de Jesus e cumprir essa carreira. E mesmo aqueles que se propõem, pode saber que vai vir bala. Eu não vou chegar aqui e dizer para você, vai para o ministério, vai ser tudo lindo. Você vai ficar só cantando, pulando. Meu irmão. Seria muito bom, não é? Mas do jeito que é, melhor ainda. Sabe por quê? É porque é na tribulação que aquele diamante bruto vai se tornando uma pedra viva para a edificação de uma casa espiritual. Queridos, nosso tesouro não é dessa terra. O que nos espera é muito, muito, muito melhor. E a nossa esperança não é aquela promessa, aquela palavra, eis que você se enriquecerá. Você terá um ministério para multidões e gravará um CD e vai vender 200 milhões de cópias. A nossa maior promessa é estar com Ele um dia. E Paulo entendeu isso muito claro. Entendeu também que ele estava sendo ali comissionado para cumprir um propósito nessa terra. E que existia uma carreira que lhe havia sido proposta. Queridos, carreira fala de começo, meio e fim. Sempre que eu penso em maratona, eu me lembro da Silvestre, que acontece em São Paulo todo final de ano, não é? E eu gosto de assistir, se dá tempo, né? Que às vezes, ultimamente está terminando, acho que vem das mulheres primeiro e depois vem dos homens, não é? Mas eu gosto de ver a expressão da face dos corredores, do começo, do meio e do fim. Eu acho muito legal aquela turminha que pega um... Ela vai e vai. Aí tem uns que vêm, dá uma corrida e de repente fica para trás. Pegou ali um ritmo. De começo, de meio, que vai chegar até o fim. Existe uma carreira que foi proposta a mim e proposta a você. Como eu disse, eu estava lembrando de sementes, de pessoas que eu recebi há mais ou menos uns 30 anos atrás, que estão aqui dentro, amém? Mas eu ainda tenho muito para correr, eu tenho ainda muito o que fazer com Jesus e para Jesus, assim como você. Por mais que haja esse desânimo, às vezes, nós temos ainda uma carreira. Estamos percorrendo essa carreira. E o que eu queria trazer para você essa noite, como permanecer em equilíbrio e chegar ao fim. Eu quero compartilhar algo muito simples, que eu creio que é uma palavra de Deus para nós aqui nessa noite. Como chegar ao fim num ponto de equilíbrio. Se nós formos pensar na nossa história e na história que a gente vai vendo, a gente vê muitos pontos ou muitos desequilíbrios. Às vezes as pessoas, como eu disse, começam bem, mas elas começam a tender para um lado. E quando se vê, perdeu a essência, perdeu a direção, perdeu o rumo, e começa a caminhar em círculo, ou andar para trás. Perde o propósito. Fala comigo, eu não quero perder o propósito. E aí, queridos, hoje eu fiquei lá, né?
presença de Deus. Ai, que delícia que estava aquele quarto hoje. Deus começou a me falar umas coisas a respeito desse ponto de equilíbrio. Primeira palavra que veio assim na minha mente foi tensões. E voltando um pouquinho ao que Deus foi me falando ao longo desses dias, eu conversei com algumas pessoas falando sobre como permanecer nesse centro da vontade de Deus sem mudar. E sem pender para um lado e para o outro. E me veio muito forte aquela palavra que está lá em Eclesiastes, quando diz que o cordão de 3 dobras, ele não rompe. Aí eu fiquei pensando, cordão de 3 dobras, aí eu fiquei imaginando, pensando até mesmo um pouco na minha história. Compartilhei com algumas pessoas. E aí me veio uma questão de uma lei da física. Presta atenção, gente. Olha para mim, gente. Uma lei de Newton. A lei do equilíbrio dinâmico. Uau, hein? Logicamente, eu pedi ajuda aos universitários. Não posso falar abobrinha aqui, mas eu não vou explicar a lei. Explica não, irmã, pelo amor de Deus. Já está bom, já está bom. Mas nas minhas pesquisas eu encontrei que existe uma lei do equilíbrio estático e uma lei do equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio dinâmico fala a respeito de movimento, um corpo em movimento. Não é corpo em movimento não, né, gente? Algo em movimento. É um corpo que ele não perde o equilíbrio. E aí eu comecei olhando a figura olhando para mim, né? As forças, quando a soma das forças é igual a 0, uou! Este corpo está em equilíbrio. Uau! Deixa eu pegar a cola aqui, gente. Espera aí. Aí. E aí a gente ficou pensando, eu e o universitário, nós ficamos pensando nessa força. Existe uma figura, né? Para ilustrar essa lei do equilíbrio dinâmico. E ela tem 2 retas. Uma vertical e uma no horizontal. E aí eu falei, Deus, o que é isso, né? Que mistério é esse, Senhor? Que mistério, Senhor? Fala! Para que haja esse equilíbrio, queridos, existe uma tensão que puxa para baixo, uma tensão que puxa para cima, uma outra que puxa para o lado e uma outra que puxa para o outro lado. Eu queria falar desses 4 pontos para vocês nessa noite. Primeiro ponto, que puxa para baixo. Bota o óculos, tira o óculos. Primeiro ponto que puxa para baixo, se chama o quê? Carne. A nossa carne, ela quer fazer a gente ficar no chão. É uma força que puxa, que puxa, que puxa, que puxa. É ou não é, irmãos? A carne quer te fazer ficar prostrado, arrebentado, detonado, fora dos propósitos de Deus. Gera um tremendo de um desequilíbrio na minha vida, na sua vida. Amém? Vamos lá abrir lá em Gálatas capítulo 5,
16 e 18. Gálatas capítulo 5, 16 e 18. Amém? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Agora corre lá em Romanos capítulo 7. Vamos, gente? Desembanhar a espada aí, adoradores, apaixonados por Jesus, pela palavra. Vamos lá? Romanos capítulo 7, 15 a 21. Amém? Porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de quem o mal reside em mim. A carne está completamente oposta ao Espírito. E Deus começou a me falar sobre essas forças e essas tensões que geram o ponto de equilíbrio. A carne está puxando para baixo. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo está puxando para cima. Pensai nas coisas do alto, sede cheios do Espírito Santo. Fruto do Espírito. A carne, o pecado, a concupiscência da carne, ela quer puxar a gente para fora do prumo, para fora desse ponto de equilíbrio. E sabe por que a gente se perde no caminho? Porque a gente dá lugar à carne e não dá lugar ao Espírito. Sabe por que muitas vezes a gente vai vivendo essa montanha russa na vida com Deus? Porque a gente dá lugar à carne, a gente não dá lugar ao Espírito. Deus tem falado sobre pureza, santidade, integridade, caráter. Essa obra, queridos, é uma obra do Espírito em nós. Jesus Cristo pagou o preço, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, levou sobre si as nossas dores, o nosso pecado, as nossas feridas. E o Espírito Santo, ele nos revela a cruz. E ele vai transformando de glória em glória, sendo transformados de glória em glória. Estamos sendo aperfeiçoados. Não somos perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados. Amém? Vencer a carne é todo dia. É escolher acordar e dizer: Espírito Santo, bom dia. Me guia, me enche, me conduza. Gera em mim o bem. Gera em mim o fazer o bem, efetuar o bem. Porque o querer fazer o bem eu tenho, mas não está em mim o efetuá-lo. Mas pelo Espírito. O querer e o efetuar vem. Cadê os crentes, gente? Vocês não estão sabendo Bíblia? O querer efetuar vem pelo quê, gente? Pelo Espírito. Sede cheios do Espírito. Produzir o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito, irmãos? É o caráter de Jesus. Se você pegar aquelas características do fruto do Espírito, que não são vários frutos, do resultado do Espírito em nós, é o caráter de Jesus. E essa é a atenção que me puxa para o céu.
Mas essa lei, ela fala de pontos horizontais também. E esses pontos horizontais são os nossos relacionamentos. E quando essa palavra começou a nascer no meu coração, Deus me falou muito sobre manter-se em equilíbrio, encontrar um ponto de equilíbrio, caminhando em aliança, em honra, com diferentes gerações. A geração dos meus pais e a geração dos nossos filhos. Dos nossos pais e dos nossos filhos. Quando eu e o Nelson, nós somos tocados por uma onda do Espírito que fez algo maravilhoso na nossa vida e nunca mais a gente foi o mesmo, graças a Deus por isso. Eu, particularmente, vamos falar um pouquinho, vamos falar da nossa humanidade de novo. Naquele tempo, eu descobri que a adoração era bom demais. E eu queria ficar falando para ele, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, por toda a eternidade, ainda quero até hoje. Mas naquele tempo, eu comecei a gastar horas e horas contemplando, declarando para Deus o meu amor, mas eu parei de ler a Bíblia. Marcos, antigos, raízes. Eu comecei a ter um crescimento, entre aspas, em Deus, mas eu não tinha nada que me sustentasse. E vocês já viram que o meu jeito é um pouco diferente, não é verdade? Eu já assumi essa identidade, já tentei mudar de diversas formas, chegar para vocês e falar, tira o pé do chão, vamos lá, galera. Eu não sei ministrar assim. Tem outros que fazem isso muito bem, guiados por Deus. Glória a Deus por isso. Eu acredito numa diversidade rica do corpo de Cristo e eu amo a todos e respeito a todos. Mas eu sei que eu tenho que ser aquilo que Deus me fez para eu ser, assim como você também. E naquele tempo, gente, meu negócio era só voar. Uau. Quero estar debaixo de tuas asas, ó Senhor. Essa aí foi do tempo da filha da onça. Na sombra do onipotente eu quero estar. Essa música chama Asas da Adoração. Foi um tempo verdadeiro, foi um tempo de Deus. Mas foi um tempo também que eu comecei a tender para um lado e quase eu perdi o rumo. Mas vira comigo e fala assim, mas louvado seja Deus. Deus é bom. Naquele tempo o Senhor começou a colocar na minha vida amigos, ministros mais velhos, mais experientes, mais... na época eles até, não eles, né? Mas a turma da igreja falava assim, esse aqui é o grupo da unção, esse aqui é o grupo da técnica. Alguém ouviu isso aqui, gente? A escola é de gente muito nova, né? Ô, Léo, você dançou, Léo. Só o Léo que levantou a mão. A turma da técnica era aquela que tinha um jeito diferente, que cantava a palavra. E a da unção era aquela turma, quero mais, quero mais, quero mais de ti. Eu cantei isso. Me disseram que eu fiz um ô aí num CD, que até agora estou tentando lembrar do ô. Quero te ouvir, quero te ver, quero te tocar. Eu queria mesmo. Mas eu ficava só nesse negócio, entendeu? E quando eu comecei a caminhar com esses ministros mais experientes, eu comecei a entender que tinha um outro lado. E que haviam fundamentos muito importantes que eu precisava de ter na minha vida para sustentar
esse equilíbrio dinâmico, essa carreira, essa corrida, essa jornada com Deus. Eu comecei a observar a família deles. E nós tivemos a oportunidade, e temos até hoje, de caminhar em amizade, em aliança, em amor, em parceria, em unidade. E muitos deles estão aqui todos os dias aqui na escola, durante todas as escolas, adorando. Gente que acredita com a gente que tem visão de reino, gente que quer ir além, não simplesmente no momento, uau, mas que tem mais de muita coisa, de Deus em Deus, para Deus com Deus. Mas, querido, pensando nessa força, nessa tensão, se eu andar simplesmente com a geração que veio antes de mim, a tendência é, estilo Michael Jackson. Andar para trás. Vocês não vão esquecer disso não, gente. Até Michael Jackson eu dancei aqui na escola. Como é que é? Não está dando certo não, porque o carpete, né, tem atrito, falando em física, né? Uau! Até parece, viu, gente? Mas é tendência. Não é uma tensão, não é uma força que está me puxando. Agora, a Bíblia fala que a gente não pode e não deve desprezar os marcos antigos. Existe um trecho também da palavra que fala sobre as mulheres novas aprenderem com as mais velhas. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas deixa para lá. Porque eu sou a mais velha, gente, entendeu? Qualquer coisa, gente, conselhos, né? Esposa, fala, irmã, seu botox é melhor? Funciona mesmo? Depois a gente conversa. Nosso negócio de botox dá uma boa mensagem. Aquilo que paralisa. Meu Deus. Ai, ai, ai. Mas funciona. Mas, ao mesmo tempo, queridos, nós precisamos andar com a nova geração. Sabe por quê? Porque a nova geração, ela tem o vigor, ela tem a força, ela tem a visão, ela tem a coragem, ímpeto. Imagina unir ímpeto, coragem, visão, futuro com a experiência. Ponto de equilíbrio. Não é verdade? E em uma das conversas, eu estava conversando até com a turminha que veio, a turminha, né? O pessoal do United, acabou que eu virei motorista alguns dias, e a gente foi conversando, eu fui contando um monte de história para eles contando para mim, e aí eu contei sobre isso, e num dos dias o Gerson Ortega estava aqui na escola. E eles gostaram super de conhecer ele, porque o Gerson é um dos ministros que tem uma história muito linda para contar. Contou um pouco lá no segundo módulo, não foi? Contou um pouco aqui também, que eu fiquei sabendo. Então, uma pessoa super experiente. E aí, eu contando para eles, falei assim, olha, eu sou super amiga do Gerson, mas eu também sou super amiga dos filhos. Eu falei assim, na nossa conversa, eu vejo um quadro, né? Caminhando com uma geração anterior e com a próxima geração. Isso traz ponto de equilíbrio para nós. A carne me puxa, o espírito, a antiga geração faz uma tensão para o passado. E se eu andar só com eles, eu vou ficar naquela nostalgia. As nossas vigílias é que eram boas. Não, você lembra aquele tempo que a gente subia ao monte? Lembra o tempo da carta?
que a gente recebia aquela carta de 3 páginas e ficava ali lendo e chorava. Mas a nova geração fala assim, aí um WhatsApp aí, ó. Zapiano, Zap, Facebook, tudo com ponto de equilíbrio, mas é a realidade. Eu já fui meio radical, não quero saber de Facebook, Twitter, não quero saber de nada disso. Aí fizeram um perfil no Twitter com meu nome. Cristia Dorandi. Hoje é Cristia Dorandi, não sou eu no Twitter. Por um acaso eu recebi um e-mail dizendo que era para eu aceitar um amigo. Esse negócio foi por um acaso. Porque não foi eu que fiz o Cristia Dorandi, eu não registrei meu e-mail em nenhum Cristia Dorandi. E o Nelson estava viajando, eu não sou a mais tecnológica de todas. Estou contando, rasgado, para vocês saberem. Inclusive, se eu tiver sem óculos, as minhas mensagens todas vão estar erradas. Né, Lígia? A Lígia quase me mata. Cristi, põe o óculos, minha filha, para você escrever. Mas tem hora que vem aquela inspiração, você vai... Quando você lê, você fala... Deus. Mas pode saber que o negócio está fluindo. Entendeu? Tá em Deus. Mas aí chegou esse Cristia Dorandi, eu falei, misericórdia, liguei para o Nelson. Nelson, pelo amor de Deus, tem um tal de Cristia Dorandi falando que sou eu. E essa Cristia Dorandi ficava convidando gente para ser meu amigo. Presta atenção, gente. Oh, me siga. Gente, sinceramente, se você me escrever e falar me siga, não vou te seguir. Não gosto desses negócios? Mas vamos falar bonitinho, não vou falar bravo agora não. Aí eu falei, Jesus, e agora como é que faz? Aí eu entrei no tal Twitter. Ele é cristão, viu, gente? Não é Cristia Dorandi, não. Se você entrar no Cristia Dorandi, você fala assim, ô, minha irmã. Aí depois nós ficamos sabendo que o Nelson é meio 007. Ele descobre umas coisas assim, né? Ele descobriu quem tinha feito o perfil, entrou em contato. Era uma moça, não me lembro de onde, deve ser de São Paulo. Foi você? E a pessoa falava, estou voando nas asas do Espírito. Eu falei assim, gente, tudo bem, gente, mas eu não sou eu que estou escrevendo. Foi você que fez esse Twitter? Ah, graças a Deus. Deu até calor aqui, gente. Espera aí, gente, espera aí. Dá licença. E aí, né, tudo bem. Deixa eu olhar a hora aqui, não podemos passar da hora. Enfim, entrei no Twitter. E eu fui entendendo aos poucos que eu podia usar essas ferramentas para a proclamação do Evangelho. Você não vai me ver falando assim, estou almoçando com o Anderson da Escola Adorando. E a Bruninha também. Gente, olha eu, veja eu, aleleu. Louvado seja eu. Não gosto desses negócios, gente. Mas, ao mesmo tempo, é uma ferramenta que está aí. Então, é melhor ter evangelho, ter coisa de Deus ali, do que porcaria. Mas agora eu estou aprendendo uma coisa. Essas coisas não podem me ter. Eita, baiana abençoada. Baiana ia embora. Vou te contar uma coisa. Minha filha tinha carta de homenagem para você das suas colegas de quarto. A carta chegou em minhas mãos. Mas quando eu li, eu falei, gente, ela disse que não vai embora mais. Então, não posso levar essa homenagem hoje. Então, sinta-se homenageada já para o dia que você for embora. Mas é verdade. Nada pode nos tomar que não seja Deus e o propósito. Tudo isso é ferramenta. Tudo isso é ferramenta. Agora, querido, essas tensões são importantes. Esses repuxos são importantes para que a gente se mantenha num ponto de equilíbrio. A gente está aqui esses dias na escola
Você está vendo coisa que você nunca viu na sua vida. Me conta aqui, quem tem menos de 5 anos de convertido, que está aqui na escola? Pode levantar a mão bem alto. Menos de 5 anos que você se converteu. Ok. Pode ser que você chegou aqui e você não sabia quem era quem. E até aqueles que têm mais tempo, e de repente chegou aqui e falou assim, que é isso? Que povo, ó. Teve alguém que pensou isso aqui? Fala sério, gente. Amém, irmão? Obrigado pela sua sinceridade. É pernambucano, é verdadeiro. É verdadeiro. Mas é, gente. A primeira vez que foi um grupo de missionários na minha igreja. E que a esposa do missionário chegou sem sapato. E ela só ria, e ria, e ria, atrapalhando o missionário a pregar. E foi me dando aquela ira santa. Onde é que meu pastor estava com a cabeça que trouxe esse povo maluco? Eu não sabia que 1 ano depois eu ia caminhar com os malucos, gente. Maluco não, homem de Deus, mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. São tensões. Mas a gente não pode pender para um lado só. A gente tem que honrar as raízes e ter uma visão de futuro. Isso alinha o nosso presente. A gente vai mortificar a carne, mas a gente está aqui. Então o processo é de todo dia, a decisão é de todo dia. Agora, ser cheio do Espírito é uma decisão de todo dia. Para que Ele possa efetuar o querer, o bem em nós. Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. E voltando à escola, você está aqui vendo um monte de coisa diferente e você já deve estar pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou voltar para a minha igreja? Se o meu pastor souber misericórdia, Senhor, que eu chorei aquele dia, naquela altura. Eu tenho falado aqui todos os dias que nós não queremos trazer nenhum modelo, mas nós queremos plantar na sua vida sementes da verdade, princípios da palavra de Deus. A intenção da escola não é que você saia daqui desencaixado do corpo de Cristo, não. Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo e o Senhor nos estabeleceu em lugares específicos para que a luz de Jesus brilhe através da nossa vida. É muito mais do que cair, chorar, ficar parado, em silêncio, em pé, deitado. É produzir ou deixar que o Espírito produza em nós o caráter de Jesus. Ponto. Isso é ser cristão. Sinal que eu sou adorador, não é o tanto que eu faço de doideira, não. Misericórdia, irmãos. É o tanto que eu honro a Cristo, o tanto que eu honro a Deus através da minha vida, das minhas escolhas, das minhas atitudes, do meu falar, do meu caminhar, do meu olhar, do meu agir. Precisamos buscar equilíbrio na nossa vida. Não podemos pender para lado algum. Mas nós estamos percorrendo uma carreira e um dia... a gente vai estar face a face com Ele. Ou não. Gente, é verdade. Ou não. Quem anda sozinho se perde. Quem não se submete aos irmãos, quem não se submete a Deus, se perde. Uma pessoa que pega uma revelação individual e caminha sozinho com ela, se perde. Um dia estaremos face a face ou não. A gente brinca muito com a vida cristã. A gente brinca demais.
A gente usa tapete demais para maquiar, para tampar muita coisa. A gente brinca demais. Quem subirá nesse monte? Quem irá permanecer? Os mais radicais? Os que gritam mais alto? Os que cantam mais espontâneo? Não. Os que têm mãos limpas e um coração puro. Ponto. Os de coração contrito, quebrantado, lá um texto em Isaías. Quem permanecerá no monte do Senhor? Isso é princípio. Agora, como eu vou expressar isso? Cada um tem o seu jeito. Não é verdade? Pontos de equilíbrio. Quando Deus me mostrou, eu tenho uns insights diferentes, mas quando eu me vi andando, né? Imagina, eu era para ter trazido o sapato, né? Era um salto aqui e outro sem salto. Andando assim, ó, manqueba. A igreja não existe para caminhar desse jeito. Eu e você somos parte dessa igreja. Não é para você voltar para a sua igreja achando que você subiu no salto. E os seus irmãos estão de rasteirinha. Ó, essa foi o cúmulo do feminino, não foi, gente? Homem, sabe o que é rasteirinha? Vou explicar para vocês. Esse negócio aqui, ó. Flat, que não tem nada. Falou? Normalmente a gente fala da sandalinha rasteirinha, né? Mas não é para a gente voltar assim. Eu fui na escola adorando. Não. Aquele cara que falou assim um dia, combati o bom combate. Cheguei ao final da minha carreira e guardei a minha fé. Ele também falou assim, para a gente fazer como os outros. Para ganhar eles. A gente está experimentando coisas profundas mesmo, de fato, de Deus nessa escola. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas você, de repente, vai chegar na sua casa e vai estar com pessoas que não viveram esses 12 dias assim como você viveu. Com certeza, eles estão vivendo outras experiências, outros momentos com Deus. Eu não sou daquela turma que acha que a gente, uau, eu tenho, eu sou, eu faço, eu vou, entendeu? Não. Se ele não vir, se ele não estiver, se ele não fizer algo, meu filho, nós estamos lascados. Mas você vai chegar na sua casa e, de repente, as realidades que você viveu, as experiências, as pessoas, né, às vezes nem vão... Calma, até para compartilhar, espera um pouco. Você vai ser ouvido à medida que seus familiares verem o caráter de Jesus na sua vida. Aí eles vão falar assim, ei, pera, ô Bruna, o que está acontecendo? O que aconteceu lá nessa escola? Me conta. Não é verdade? Por que você quer saber? Ah, porque tem um negócio diferente no você. Isso é a versão mineira, entendeu? É verdade. Você vai chegar na sua igreja e você vai encontrar o grupo, não simplesmente ministério de louvor, mas os irmãos que não viveram essas experiências, que não estiveram aqui. Você vai chegar dizendo, vinde a mim? Não, Cris, já estou preparando, minha filha. Domingo é que o povo me espera. Mas vai ser um brilho, mas vai ser um aguaceiro que vai fluir. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eles verem Jesus em você antes. Ponto de equilíbrio. A unção, o poder, tudo isso é maravilhoso, mas sabe para que serve? Para a edificação da igreja do Senhor.
Só para isso. O que eu estou recebendo aqui, o que você está recebendo aqui, não é para a gente mesmo. Não é para a gente se sentir bem. Ai, estou leve, Cris. Cheguei aqui tão pesado. Agora eu estou até quase que voando. Me segura, senão eu vou voar. Uma outra coisa que nos traz um ponto de equilíbrio e não está dentro dessa lei da física. É a gente aprender a se esvaziar para que Ele encha de novo. É a gente aprender que é porque dele, que é por Ele e é para Ele. Esses dias que nós tivemos até essa conferência, foi nos dias da conferência, eu me lembrei de uma visão que eu tive, um sonho, aliás, que eu tive há uns 15 anos atrás. Vamos falar as datas certas, né? E naquela época, Belo Horizonte chovia de conferência de adoração, e era um tal de adorador extravagante, e o povo adorava mesmo. E eu lembro que a gente não fazia chamado de altar, não, o povo já vinha. Mas naquela época eu tive um sonho. E foi, inclusive, irmãos, foi 15 anos, não. 2004, na primeira escola adorando, que estava o Scott McLeod aqui na escola. E eu compartilhei esse sonho com ele. Agora me veio tudo bem fresquinho na mente. E eu me lembro que nesse sonho eu estava numa casa de 2 pavimentos, tipo um sobrado, e eu olhava para a casa do vizinho, tinha uma festa. Os jovens vestidos de preto, uma música alta, eles usando droga e aquela festa virando noite. E o que me impactou naquele sonho foi que alguns daqueles jovens eram pessoas que eu via naquelas conferências que vinham para frente, dançar, levantar a mão e falar, uau! Falei, Deus, misericórdia, o que é isso? Porque o que Deus estava fazendo naquele tempo era genuíno, verdadeiro mesmo, irmãos. Ninguém estava fabricando nada, não. O Espírito Santo vinha aí. Aí eu falei, Deus, o que é isso? Ele falou assim, Cris, tem pessoas usando a adoração como uma droga. Eles vêm, eles se sentem bem, eles se sentem leves, eles experimentam aquele estado assim, mas não honram seus pais, não leem a palavra, não se submetem aos seus líderes. Eles não vivem por princípios, pelos meus princípios. Foi ali que Deus me despertou muito sobre ministrar, sobre fundamentos, sobre princípios de vida com Deus. Sabe por quê, irmãos? Se a gente não tiver como sustentar, a onda vai passar novamente. Se a gente não buscar um ponto de equilíbrio, nós não vamos completar essa carreira. Eu não sei quanto a você, mas eu quero dizer como Paulo disse, eu combati esse bom combate. Eu completei a carreira e eu guardei a minha fé. Quando eu falo aqui sobre existe mais de Deus, não é simplesmente uma sensação de Deus. Mas é que quando Deus se revela, quando Ele nos traz o conhecimento dEle, a gente entende melhor a nossa missão. O Espírito de Deus está sobre mim e Ele me ungiu para. E veio como o som de um vento impetuoso, encheu aquele lugar, eles começaram a falar em línguas como línguas de fogo, e eles foram inclusive confundidos como se estiverem, ou na realidade estavam bêbados, né, no espírito. Para. Nós estamos sendo aqui tocados, moídos, virados de cabeça para baixo pelo Espírito Santo, cheios, Não é para a gente ficar famoso, não é para a gente agora ficar, uau, agora aquele é o ungido número 1 da nação brasileira, para nada disso. Mas é para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor. E que existe um reino de vida, um reino eterno. Oh, que existe algo muito melhor do que o reino deste mundo. E é para isso que a gente existe. E que nasceu de novo em Cristo Jesus. Amém.
O desejo do meu coração, queridos, é que você saia daqui em busca, ou que você procure esse ponto de equilíbrio. Porque quando a gente olha para Ele, firmemente, olhando para o autor e para o consumador da nossa fé, vem força, esperança, encorajamento, alegria. E também a gente, quando olha para Ele, a gente vê como se fosse um espelho, quem eu sou nele, o quanto eu dependo dele, o quanto eu preciso dele, o quanto que sem a graça não vai sair nada, mas o quanto que com Ele eu posso ir. Amém? Que o Senhor nos conduza a esse ponto. E que a gente não olhe 20 anos depois e pense assim, ele se foi. Porque eu sou testemunha do que aconteceu. Vamos falar dessa cidade. Eu sou testemunha. Eu sou testemunha também do tempo em que ele se foi. Do tempo em que a gente cantava aquelas canções, tocava os nossos instrumentos, mas ele não estava mais lá. Eu não quero viver isso mais. Eu não quero me tornar uma adoradora da adoração, eu não quero me tornar uma adoradora de pessoas, eu não quero me tornar uma adoradora de unção, eu não quero me tornar adoradora de um novo modelo, mas eu quero ser uma adoradora em espírito, em verdade, encontrada pelo Pai, prostrada, rendida, apaixonada por Ele. Quando nós começamos a dizer que nós éramos os avivados, a minha igreja é a igreja do avivamento, a minha nação é a nação do avivamento, ele se foi. Quando nós quisemos reter e guardar, não que não passe de nós, então vamos botar tampa. A água apodreceu, porque ele não fica dentro de uma caixa tampada. Pontos de equilíbrio, dinâmico, correndo. Eu queria trazer uma palavra mais light. Mas sabe de uma coisa? Aquilo que vem dele é que gera vida dentro de nós. E a minha oração é para que, mesmo eu usando minhas palavras, o meu jeito, que o Espírito Santo esteja falando com cada um de nós aqui. Eu não vou prolongar, eu sou do tipo assim, até aqui nos ajudou o Senhor, então nós vamos orar. E vamos nos colocar mesmo diante dele. Mais uma vez, Cris, não aguento mais ajoelhar. Então não ajoelha não. Mas se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Talvez você ainda está sem esperança. Tipo assim, não, Deus, vou voltar, o que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? Onde é que eu estou? Né? Quem sou eu? Tem gente ainda aqui assim, Deus, quem que eu sou? Quem sou eu? E agora? Nós vamos clamar essa noite. A gente encerrou o louvor essa noite cantando aquela canção sobre viver, buscar a vontade de Deus. Gente, a gente não estava cantando música não, a gente estava orando aquilo ali. Eu vou buscar tua vontade a cada dia, quero ouvir tua voz e seguir meu destino em Deus. Sabe de uma coisa? Ele ouve, viu? Contar só esse segredo para você. Quando você fala com ele, ele te ouve. E eu creio que ele quer nos revelar e nos alinhar ao destino dele. Vivendo uma vida de equilíbrio em Deus. Não vivendo sobe e desce, vai e vem. Não. Vamos junto. Correndo, 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 correndo.
correndo essa carreira. Feche os seus olhos, se coloque mesmo diante do Senhor nessa noite. Fala com Ele, fala, Deus, eu estou exatamente nesse ponto da minha vida. Fala com Ele, fala isso com Ele. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não quero mais andar em círculos, eu não quero mais andar perdido. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor zela por mim, eu sei que o Senhor não me esquece, eu sei disso, Senhor. Jesus, 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 Jesus. Queremos viver caídos, Deus, mas queremos ser puxados pelo céu. Pai, leva-nos nesse ponto onde a soma de todas essas tensões é zero. E a gente vai percorrer essa carreira zerado. Sem culpas, sem desculpas. Guiados pelo Espírito Santo. Capacitados pelo Espírito Santo, fazendo o bem, brilhando o brilho de Jesus, sendo essa carta linda escrita pelo Espírito Santo, cuja tinta é o sangue de Jesus.